Teve a oportunidade, você vai lá e faz, nem pergunta a Deus. Não pergunta. Você acha que as pessoas que saíram daqui, se desviaram, se afastaram, foram para o mundo, elas perguntaram a Deus? Senhor, estou pensando em empurrar os pés na jaca, cair na bagaceira. O que o senhor acha disso? É assim que fazem? Claro que não. Simplesmente cedem aos próprios desejos, às próprias vontades, e nem quer saber de Deus. Só lembram de Deus, a maioria, depois que tudo dá errado. Jesus não ensinou assim. Ele disse: seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Veja, o como é a comparação, entende? É o parâmetro, entende isso? Seja feita na terra como no céu. No céu não há um anjo, nenhum sequer, que descumpra a vontade de Deus. O primeiro que tentou, desceu de lá feito raio. Ele não permite. Você está me entendendo? Olha para o seu irmão aí. Se a obediência me faz parecer com Cristo, porque o apóstolo Paulo disse: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que foi obediente até a morte de cruz. Olha de novo para o irmão. Se a obediência faz parecer com Cristo, esse teu irmão, essa tua irmã parece com Cristo? Ou com o da concorrência? Não, eu obedeço. Quem eu? Menino, amanheço o dia obedecendo. Sou obediente até a morte. Olha para o irmão aí. Aqui eu já disse, irmão, tem gente que não consegue ser obediente nem até o final do dia, quanto mais até a morte. Não estou brincando. Paulo disse que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que foi obediente até a morte de cruz. O parâmetro ele deu. Não obedecemos. Então parecemos com quem? Eita, pastor, está pegando pesado aí, né? Dizendo que eu pareço com capeta. Eu não estou dizendo nada. A Bíblia é quem diz. Porque não tem um meio termo. Não há, sabe, a coluna do meio. Não há. Ou é de um, ou é do outro. Se eu obedeço, se eu permito que a vontade de Deus seja feita, então eu me coloco como servo de Deus. E eu tenho pregado e dito: você é servo de quem você serve. Você é servo de quem você serve. Se serve a Deus, é servo de Deus. Se serve a carne, se é escravo da carne, então é logicamente servo da carne, dos desejos, das vontades. Entende isso? Sim. Diz aqui Tiago. Eu queria que você, por favor, abrisse aí. Obreiros, ajudem. Esse eu preciso que abra. Fica mais fácil se você for lá para Apocalipse e vier voltando. Para os que são mais novos aí. Tiago, capítulo 4. Eu preciso que esse texto esteja marcado na sua Bíblia. Tiago 4, do verso 1 ao 3, diz. Acharam? Ajudem, obreiros, por favor. Acharam? Tiago 4, 1 ao 3, diz assim. Tiago pergunta. Novamente, repito, estou lendo na versão Nova Almeida, tá? Atualizada. De onde procedem as guerras e brigas entre vocês? De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Olha isso. Os problemas, as guerras, os conflitos, as angústias, a desgraça todinha. De onde vem? O apóstolo Tiago diz, né? Dos prazeres que estão brigando, se estapeando dentro de vocês. Os problemas que estão expressos fora refletem os problemas que estão dentro. Disse Tiago. Ele diz mais.
Vocês cobiçam e nada têm, matam, sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Não pedem. Ao invés de clamar a Deus, prefere ter inveja do outro que está crescendo. Ao invés de lutar para ter, prefere ficar murmurando, reclamando. E não importa quantas mensagens escute, não importa quantos ensinamentos, sabe, escuta, mantenha a vida em murmuração, mantenha a vida em reclamação. É o que a Bíblia diz. Não pedem. E os que pedem? Disse Tiago, aqui ó, pedem e não recebem, por quê? Porque pedem mal. Não está sabendo pedir. Tiago diz, para esbanjar em prazeres. Hoje nós temos uma palavra para isso: ostentação. A pessoa quer ter para mostrar aos outros que tem, não porque precisa. Entenda que não está errado você querer prosperar. Repete comigo: não está errado querer prosperar. Não está errado querer melhorar de vida, ter um conforto a mais. Não está errado. Não é isso que a palavra está falando. Se eu dissesse para você que a Bíblia fala muito mais de bênçãos financeiras do que salvação, você acreditaria? Sim ou não? Ela fala. Por quê? Porque é onde o homem mais erra. Mais erra. Porque não aprende a submeter a Deus, não aprende a confiar em Deus, não aprende a ter uma visão correta, sabe, ajustada. Quer esbanjar. O que seria esbanjar, pastor? Usar o que não precisa. É esbanjar. Se você pode, se Deus te der a oportunidade de você ter uma casa melhor, não tenha dúvidas. Eu falei, se você pode, e Deus te der oportunidade, vá. Vá. Pastor, vou precisar fazer um sacrifício. Vá. É a oportunidade para ter um conforto melhor. Vá. Amém? Deus te dá uma porta aberta em um trabalho que você vai ganhar melhor, mais. Vá. Não tem problema nenhum nisso não, irmãos. Não é disso que Tiago está falando. Ele está falando do prazer de mostrar aos outros que eu tenho e você não tem. É disso. Por isso que não recebem. Porque para Deus mais vale sua salvação do que seus prazeres satisfeitos. Mas se eu quiser, por fim da força, pastor, você pode lutar para ter, mas é sem bênção. Dá para ter, viu, irmãos? E dá para ter muito sem bênção. Dá para ter. Mas eu prefiro a palavra, ela diz: a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. É disso que está falando. Não acrescenta dores. Não está falando que vai tirar, né? Mas pelo menos não vai acrescentar. Amém? É só você saber lidar, é só você saber ajustar, e você segue daí, você cresce daí. Em nome de Jesus, diga graças a Deus. Ele fala também nessa oração sobre a confiança no cuidado de Deus para hoje. Por favor, segura na mão do seu irmão. Queria que você apertasse um pouquinho forte. Não machuque. Pelo amor de Deus, não machuque aí. Não machuque não, só segure forte. Sabe? E eu queria que você não olhe não, só pergunte, sem olhar. Pergunta para essa pessoa: você confia em Deus? É mesmo? É vero? Confio, pastor. Confio. Confia? Quanto? Qual o sinal de quem confia em Deus, pastor?
Quem confia em Deus jamais perde a batalha. Perde, irmãos. Não perde sempre, mas perde. Tem o dia mau. E a Bíblia diz: não vai visitar ninguém no dia mau, não. É saudável para você e para a pessoa, que você fique longe. Tem o dia mau, meu filho. A Bíblia diz que tem, meu filho. Não só é uma vez, não. Ela também diz: olha, basta para cada dia o seu próprio mal. A Bíblia diz e confirma: tem dia que é osso, meu filho. Tem dia que só Jesus, ou é a pessoa ou é você, tá? Tem dia que o negócio está azedo mesmo. É melhor ficar longe, bem longe. E a Bíblia é maravilhosa. Ela diz: fuja da aparência do mal. Olhou, meu filho, o negócio está meio ruim, sai. Está longe, meu. Vai insistir para quê? Fica longe. Dá 2 passos para diante. Amém? Você fica na sua paz. O outro tá, sabe, azedo, tá reclamando, tá murmurando, remungando. Parece aqueles velhos de cachimbo, né? Não tem gente que é assim, né? Não tem? Parece o marinheiro papai, com o negócio da boca caída para um lado, um negócio esquisito. Tá vendo que a pessoa tá resmungando? Sai de perto. Aí eu fico, sabe? Se é uma pessoa que eu amo, eu até vou assim, ó, como é que tá aí? Tá tudo bem? Tu não precisa mais. Fui. Eu quero é paz. Eu quero é paz. Vou insistir para quê? Para vir cair em cima de mim o que eu não tenho nem culpa. Não é nem comigo, né? Tava a pessoa errada na hora errada, no lugar errado. Eu não. Aprendi minha lição, meu filho. Hoje em dia. Ei, fulano, como é que tá? Deixa eu tacar. Eu nem sei falar tratorês, né? Não é parece um trator vai enguiçado. Eu não. Eu saio de perto. Fica lá com os resmungos, com as tuas chatices, né? Vai para lá. Eu quero é paz. Amém, irmãos? Você está me entendendo? Sim ou não? Mas você confia em Deus? Confia? Jesus disse: o pão nosso é nosso, irmãos. Será que isso não revela nada para você? É nosso, nós temos direito, porque somos filhos. Ele começou dizendo Pai nosso, agora está falando pão nosso. Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Baixa. Netos, baixa. Sobrinho, você já viu essa turma quando chega na tua mesa? Olha uns para os outros aí, só a revelação, ó. Só olhar revela. Já viu essa turma quando chega na mesa? Meu filho, eu já vi, sabe, comprar-se 25 pães, se colocar numa mesa e não dar. O outro que chegou atrasado, cadê? Acabou. Tá? Eu já morei numa casa que só de filhos eram 9. E eu era agregado. Meu filho era um estalado de ovo. Plof, 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 plof. Era um cerrado de pão. Reco. Sabe? Uma bagaceira maior do mundo. Café pra cá, café pra colar. Tem família, meu filho, que é 3 garrafas de café na mesa, meu filho. Você tá brincando com o negócio? Tá? 2 vasilhas de leite, né? Cuscuz. É uma cuscuzeira deste tamanho. Ou tem que fazer 3 para dar conta. Filho, neto, sobrinho. Ele não fica assim: mãe, eu posso comer um pão? É o contrário. Tem família que você tem que separar os 2 aqui e botar reservado, porque senão o outro não come não. O outro que está vindo do trabalho, que está tomando banho, fique cantando no banheiro para ver só. Quando chegar na mesa, não pede não, meu filho. É isso que ele está dizendo. O pão é nosso, mas está na mesa do meu pai. Não quero conversa, é nosso.
Amém? Filho come com liberalidade. Filho come sem medo. Aí nesse bolo entra neto, sobrinho, alguns agregados também, né? Genro, nora, aí também se acostuma, como todo mundo junto, aquela coisa linda e maravilhosa. Entende? O pão nosso, entendeu? Temos direito? Dai-nos hoje. Será que você lembra do maná no deserto? Que Deus disse: vai cair pão do céu. Na verdade era o material para fazer o pão, mas só pode pegar para hoje. O que Deus estava ensinando? Confiança, obediência. Quem pegava para amanhã, o bicho ficava podre. Tem que aprender a confiar em Deus, a ter confiança em Deus. Jesus está confirmando isso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí a pessoa está, meu Deus do céu, que dia é hoje do mês? Meu Deus, 26, Jesus. Ai meu Deus, falta 5 dias para receber. Vala misericórdia, Jesus. Você sabia que tem gente que pega mania de ficar abrindo o armário? Do nada, a pessoa vai lá, abre, olha para dentro, aí fecha. Aí vai, abre de novo. Vai para lá, pai, para com isso. Aprende a confiar em nada contra fazer uns cálculozinhos, né? Nada contra, né? Guardar umas moedinhas pro pão, lembrar o dia do gás. Porque não me vem com essa história de dizer, o gás só acaba quando eu estou cozinhando. É lógico, né, irmão? Que ele vai acabar quando você está cozinhando, você está gastando. Ele não tem culpa nenhuma se você não sabe calcular, né? Quanto que você gasta por mês de gás, né? Aí mete para fazer bolo. Faz bolo, faz pudim, faz não sei o que mais lá. Aí quando dá dia 15 o gás acabou. O gás acabou. E agora? Agora? Compra outro. Mas só receba agora o dia 2. Lenha. Vai cozinhar a lenha, a carvão, até aprender a calcular esse negócio. Tá? Dá-nos hoje, irmãos, hoje. Confia em Deus. Calcula também, né? Lembra de José, né? Você lembra de José? Deus disse, vai ser 7 anos de fartura. Mas José teve que aprender a calcular quanto que ele precisava guardar para durar os 7 anos. É preciso aprender educação financeira, viu, irmão? Viu, irmão? Precisamos disso. Vai aprender a gerir melhor o nosso dinheiro. A gente precisa disso. Não fica só jogando na mão de Deus, não, que isso é conversa fiada, né? Deus proverá, olha. Gasta mais que tudo, é Deus proverá. Deus proverá, conversa fiada. Deus vai prover? Vai. Mas é de acordo com a palavra, não é de acordo com o seu gasto, não. Tá claro? Tá claro, né? Glória a Deus. Não sei porquê, mas as risadas de vocês são tão reveladoras, irmão. Tá? Em nome de Jesus. Então, dá hoje, confia em Deus. Senhor, me dá hoje. Estou fazendo a coisa certinha, pastor. Aprendi quanto que eu gasto na semana, né? O meu batalhão lá, meu batalhão do exército que come lá todo dia. Eu sei quantas sacas de feijão que eu preciso por mês. Aprendeu? Aprendeu. Isso é gerenciar. Isso é com você, não é com Deus. Certo? Com Deus é abrir a porta e dar saúde, sabedoria, discernimento. Isso é com Deus. Certo? Você tem que buscar também, mas Deus vai fornecer. Agora o gerenciar é com você. Então não adianta ficar angustiado, não adianta ficar desesperado. Você tem que aprender a confiar em Deus. Vamos avante, senão não termina, né? Ele falou também de que aqui? Do perdão. Eita Jesus! Quem te feriu? Quem te machucou? Quem te magoou? Entenda que se nós não aprendermos a soltar, como a Bíblia diz, soltai e soltar-vos-ão, diz a palavra de Deus. Enquanto você não aprender a perdoar, sua vida não vai avante.
Vou repetir isso com calma. Enquanto você não aprender a perdoar, sua vida não vai avante. Por quê? Porque Jesus ensinou: perdoa as nossas dívidas ou ofensas, ou eu posso interpretar também como pecados, tá? Porque a dívida para com Deus, a ofensa para com Deus é pecado. Tá claro isso? Entende isso? A igreja primeira, a igreja primitiva, ela entendia que o irmão pode pecar contra mim nesse sentido, de me machucar, de me prejudicar de alguma maneira. É pecar contra mim. Se eu faço isso contra Deus, é a mesma coisa. Mas entenda, o Senhor Jesus deixa claro como é que funciona essa coisa de destrancar a minha vida. Pergunta para o irmão: quer que a tua vida seja destrancada? Então preste atenção agora. Preste bem atenção. Ele diz: Pai, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados, da mesma maneira como nós perdoamos os que fizeram contra nós. Olha para o irmão aí. Estamos perdoando, né? Não estamos perdoando? Será que não tem nenhum irmão aí orando assim: pesa a mão, Jeová, pesa. Pesa, Jesus. Pesa, Senhor, quero justiça. Foi desse jeito que ele ensinou, não foi? Não foi? Vamos orar para tacar fogo. Se eu sou homem de Deus, desça fogo lá e consuma, igual a Elias. Como é que está teu coração? Cheio de amor ou cheio de ressentimentos? Ainda hoje você está lutando por vitória ou por razão? Por quê, pastor? Já expliquei aqui. Se você quer ter vitória, a vitória obrigatoriamente passa pelo amor. Não tem outro caminho. É tão sério que Jesus chegou a dizer: amai os que vos perseguem, os seus inimigos, intercede por eles. Aí dizem que é fácil ser crente. Venha. Vontade que a gente tem de sapecar a mão, irmão. Vontade que a gente tem de dizer poucas e boas, assim, descascar. Tem hora que se segura assim, tem que trancar os dentes, que a vontade de dizer é grande. Vontade de rodar a baiana, a vida dar a louca logo. Meu irmão, tem uns irmãos aqui, olha para o irmão aí. Tem uns desses aí que você não se engane não, irmão. Se isso se desconverte, meu, só Jesus, meu filho, a bagaceira era grande, meu filho. Grande. Você não tem ideia não, meu filho. Sabe? A gente tem que levantar a mão e falar assim: obrigado, Senhor, por essa alma que se converteu. Porque se isso aí tivesse no mundo, crente já dá trabalho, irmão. A pessoa vem na igreja, ora a Deus, já é difícil, irmão. Imagina essa pessoa num mundão, decidida, sabe? Igual os outros quando saem. Porque a pessoa depois que sai, tem gente que nunca nem fez, mas depois que sai, né? Quer fazer de tudo, eu quero fazer, sabe? Coisa mais ridícula do mundo, porque fica pior do que os que estão lá. Já viu isso? Já viu? Você está brincando? Jesus disse isso. Torna-se o último estado dessa pessoa, desse homem ou mulher, pior do que o primeiro. Jesus disse isso, não é brincadeira, irmãos. Isso acontece. Você fala assim: como é que pode? A pessoa não tem senso do ridículo. Não tem mais não. Não mesmo. O que para você é ridículo, o que para você é impensável, para aquela pessoa se tornou normal. É arriscar a pessoa achar até graça. Você fala: como é que pode fazer uma coisa dessa? É o próprio capeta. É Satanás. O pastor Manuel fala purinha. Não casa comigo, não, purinho não. É sujinho. É Satanás, sabe, pessoa. Você consegue perceber que ele está usando aquela pessoa para humilhá-la, para degradá-la, e a pessoa não vê, ela própria não vê que está sendo degradada, está sendo, sabe, sarrabulhada na lama assim. Jesus disse isso. Onde é que o filho pródigo foi parar? Aonde? Chiqueiro.
disputando comida de porco. Ou não é assim que eles ficam? Ou não é, irmãos? É desse jeito, a Bíblia diz. Está me entendendo? Sim ou não? Então, quer ter a vida boa, abençoada? Aprenda e diga: Senhor, quebranta o meu coração. Eu estou com dificuldade de perdoar essas pessoas que me prejudicam. Eu estou com dificuldade de perdoar essas pessoas que me perseguem. Senhor, sabe, eu estou a ponto que eu já estou com dificuldade até com os que me amam. Olha para o irmão aí. O negócio está tão certo do meu lado que eu estava com dificuldade com os inimigos. Eu estou com dificuldade agora até com os que me amam. Tá? Os que me amam têm que ter paciência comigo, porque se brincar até com eles eu apelo, bem ligeirinho. E você sabe a oração do Pai Nosso, né? Sabe, né? Entende o que eu estou falando, irmãos? Senhor, perdoa-me. E por que eu tenho que pedir perdão, pastor? Porque senão minhas orações não são ouvidas. Esse é o problema. Se eu não perdoo, os meus pecados não são perdoados. E não sendo perdoados, as minhas orações não são ouvidas. A Bíblia que diz isso. É muito sério. Entende? Ele diz mais: não nos deixe cair. Ele nunca disse não nos deixe entrar. Atenção a isso. Você vai entrar muitas e muitas vezes. Hoje nunca houve uma geração como essa, onde o pecado, sabe, ele invadiu a vida das pessoas. Você pode pegar um aplicativo desse de mensagens rápidas, de vídeo rápido, como o TikTok, Kawaii, os Reels do YouTube, seja o que for. Você está vendo uma coisa engraçada, divertindo, passando o tempo. Daqui a pouco vem um negócio sensual no meio. Você vai entrar em tentação, não tem jeito. O que ele pede é: Senhor, não deixa cair. Entende? Porque entrar é com você, cair é com você. Então não me deixa cair não, Senhor, porque se eu entrar é perigoso eu cair. Então não me deixa cair. Passa. Mas não, tá o irmão lá vendo os vídeos engraçados. Aí vem um vídeo sensual e a pessoa, aí passa, mais rápido, né? Aí volta. Aí passa, não. Aí volta. Sua escolha, meu irmão. Lembre dessa mensagem de hoje. Quando vier, você fala assim: não. Porque a Bíblia diz: eu não porei na minha frente, diante dos meus olhos, o que é mal. O salmista disse isso: eu não vou pôr diante dos meus olhos o que é mal. Então você não tinha controle, veio. Tudo bem, veio, é tentação. Você entrou, já era, entrou. Mas você não precisa cair, passa adiante. Amém? Simplesmente passa. Porque ele vai atrair você, irmãos. Vai atrair você. Você sabia que esses aplicativos aprendem o que você vê? Você passa alguns segundos, eles aprendem o que você vê e manda outro. Aí você passou 1 minuto, ele manda outro. Daqui a pouco está você viciado em pornografia. E a minha área de estudo, irmãos, eu aprendi que é um vício, às vezes, dificílimo de sair. Dificílimo. Você conhece, chega, ajuda aqui, Lucas, Terry Crews, né? Todo mundo odeia Crews, o pai. Esse rapaz, Terry Crews, né? Fala. Ele tem um testemunho interessantíssimo. Eu não sei nem qual é a religião dele, mas ele fala de quantos anos ele passou prisioneiro da pornografia, quase que destrói a vida, a família, casamento e tudo. Ele dá um testemunho público, você encontra no YouTube fácil, explicando como é difícil sair. É difícil, irmãos, sabe? Igualzinho bebida. O pessoal fica brincando, dizendo assim: não, pastor, já teve gente que veio bater comigo, dizendo: não, pastor, a Bíblia não proíbe beber, ela proíbe embriagar. Eu falo: abençoado, vai lá no AA e conversa com eles.
Porque eles têm experiência, você não tem, eu não tenho. Pergunta para eles que foram prisioneiros, alguns ainda estão saindo. Pergunta para eles como é a pessoa ser presa a um vício. Se a Bíblia diz não faça isso, se ela diz para quem são os ais, para quem são as feridas sem causa, para quem são os temores, para quem são os olhos vermelhos, para os que se demoram perto de bebida, a Bíblia diz isso. Entende? Sim ou não? A pessoa não quer nada, irmão. Prefere a tentação. Então cuidado com isso. E por fim, para encerrar, ele fala: nos livra do mal. Nos livra do mal. Estamos cercados pelo mal. E é como se fosse um cerco se fechando cada vez mais. Antes era uma coisa que nós ouvíamos falar. Coisas terríveis, atrocidades, sabe, monstruosas, nós ouvíamos falar. Agora está bem pertinho. Bem pertinho. E cada vez mais, porque é bíblico. A Bíblia diz: vai se aproximando o dia do povo de Deus ser tirado dessa terra. Quanto mais se aproxima, mais terrível fica. E a Bíblia diz, ela termina dizendo, não é termina a Bíblia não, tá? É sobre esse assunto. Ela resume dizendo: aquele que é santo, santifique mais. O que é sujo, se suje mais. Resumindo, tome sua decisão. Tome sua decisão. Você quer a bagaceira, quer o pecado, quer a imundície? Então vá-se embora, caia dentro. Isso não é conselho não, viu, irmãos? Isso é definição final. Então é muito sério. E quando você for falar do Pai Nosso, a partir de hoje, quando você for falar do Pai Nosso, a partir de hoje, lembre disso que eu falei. Lembre disso que eu falei. Amém? Lembre disso tudo, em nome de Jesus. Cadê obreiros? Obreiros, eu vou fazer até o seguinte, tá? Eu vou deixar esse esboço de hoje. Cadê? Falando logo, a gente não colocou, não foi? O quadro de avisos? Não colocamos. Então vou fazer o seguinte: vocês vão colocar, é aqui, presbítero, manda colocar ali na porta, afixa na porta. Não, nessa aqui. Manda colocar aí uma fitazinha, uma coisa. Deixa esse esboço aí para quem quiser anotar alguma coisa. Deixa na altura, né? Amém? Se você, pastor, tem uma coisa aí que foi muito importante para mim, mas não deu tempo de anotar, você vai e anota. Bate uma foto, alguma coisa para você guardar. Amém? Tem tanta coisa na Bíblia que a gente passa por cima, né, irmãos? E quando a gente vai parar para meditar, tanta coisa surge importante para nós. Que você guarde isso no seu coração. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus de Nazaré.